Oi, Clarissa, como é que tá? Tudo bem? Oi, Edmilson, tudo bem? Graças a Deus e por aí. Estou muito feliz que você tenha topado fazer essa conversa aqui com a gente. Eu queria começar contando uma história minha, eu acho que ilustra bem. Eu comprei meu apartamento por meados de 2012, né? E ele foi entregue com atraso em 2016, né? Demorou um pouquinho para ser entregue ali, mas até a questão do atraso estava tudo certo. Só que nessa história, o que me impressionou mais foi que um dia aleatório, eu recebo uma ligação de uma loja de móveis. Oi, Edmilson, tudo bem? Ou seja, já ligou sabendo meu nome. Né? E até então, meu apartamento estava atrasado, aquela correria toda também, acho que era final de ano, na época, assim, eu não tinha visto, eu não tinha feito contato nenhum com lojas de móveis, móveis planejados, né, que eu digo. Eu não tinha feito nada, eu nem estava com isso em vista ainda, porque afinal de contas, a coisa estava atrasada, né? Mas me ligou, sabendo meu nome, com o meu celular, depois eu sabia que ele tinha inclusive meu e-mail, falou, olha, a gente sabe que você comprou o apartamento X, e a gente sabe que a entrega dele vai ser tal data. E aí, pasmem, né? Ele não me falou a data que seria, digamos, contratual, né? Ele me falou a data com atraso já. Ou seja, ele sabia antes de mim que o apartamento ia atrasar. Olha Eu só, falei poxa, você não tem interesse em ver móveis? Eu falei, olha, meu amigo, meu apartamento nem entregou ainda. Eu até teria interesse, mas não agora. E eu já tenho uma pessoa que é amiga nossa, que faz os móveis, então provavelmente eu vou fazer coisa. Então não tem interesse, não. Mas aí eu falei, mas assim, só uma dúvida, onde é que você conseguiu o meu telefone? Ah, não, é um cadastro de clientes, a gente tem parceria com a construtora. Eu falei, bom, eu acho que é mentira, né? Porque a construtora é uma construtora grande. Falei, bom, eu acho que a questão da parceria com a construtora provavelmente é fake, né? Mas aí depois, vasculhando ali, vasculhando aqui, eu descubro que os corretores, de maneira geral, pegavam um conjunto de dados e vendia isso aí. Na época a gente brincava, vendia no CD isso, hoje nem CD tem mais direito, né? Mas vendia ali os dados para essas lojas de imóveis, lojas de reforma e outras. Afinal de contas, para quem está pegando é ótimo, porque é óbvio que se você está comprando um apartamento novo, você vai precisar fazer móvel. Então, qual a melhor hora para te ligar, né, do que aquela em que você está recebendo um apartamento e você precisa resolver o seu problema de ter móveis planejados. E aí, Clarice, eu te pergunto, se tivesse LGPD lá atrás, nessa época que tudo aconteceu, acho que a história seria um pouquinho diferente, né? Como é que a LGPD mudou? O que a LGPD vem trazer para a gente? E aí, fica à vontade para falar, explica para a gente o que é esse trem aí que a gente está falando tanto de um tempo para cá. com certeza, Edmilson, seria diferente. Só tomando o gancho ali do começo, você disse que algumas empresas são pequenas empresas, tal, e que realmente, né, o nosso papel aqui hoje também é desmistificar e desmitificar algumas coisas em relação às empresas de pequeno porte, às microempresas, tal. Em toda essa seara da construção civil, né, não só construtoras, loteadoras e incorporadoras, né, mas de uma forma geral aí do mercado imobiliário, né, tem as empreiteiras também, enfim. E acho que é bem interessante a gente falar que a ANPD, ela lançou um guia orientativo para essas empresas de pequeno porte, né, que a gente olha ali pelo faturamento. Então, a ANPD, ela não inovou em relação a isso. Ela tem um guia orientativo, né, porque uma das funções dela justamente é essa questão educacional, né, das empresas, e também eu achei super interessante, eles colocaram um checklist, né? Então, como é bom a gente começar lendo através daí, porque
De repente, a gente vai pegar um checklist, vai pegar um guia orientativo para uma pequena empresa e, de repente, a gente vai olhar e vai falar assim, opa, mas nem isso eu estou fazendo. E aí, sim, a gente pode se assustar. Mas, se não, de repente, a gente está adequada, né? A empresa está adequada àquele checklist, está adequada àquele guia orientativo, então, agora sim, vamos passar para o próximo passo. Porque você me disse aí que esse episódio aconteceu de uma grande empresa, certo? Então, assim, independentemente, né, do tamanho da empresa, eu sempre digo assim, que é muito importante começar do começo, né? Se você não tem um mapeamento dos dados, né, do seu fluxo de dados, do ciclo de vida dos seus dados, fica difícil dar o próximo passo, né? Então, a primeira coisa que uma empresa precisa aí fazer é esse data mapping, né, que é esse mapeamento de dados. Faça um inventário, né, desses dados. É importante criar, sim, um comitê, né, que vai ficar ali focado em fazer essa gestão dos dados, né? Então, assim, para depois você partir para as outras etapas, né? Que seria a questão de política interna, tal. Porque se você não sabe nem qual é o seu fluxo, o que está acontecendo ali dentro, fica, com certeza, se você der o próximo passo, vai haver um buraco, né? Vai ter um gap aí vai ter um gargalo, né? Que depois fica mais difícil voltar para consertar do que se você já tiver tudo mapeado. Larissa, você já colocou um monte de coisa ali que mapeamento de dados, a Agência Nacional, que é a ANPD, né, que acho que em algum momento você vai falar ali, enfim, a parte de tratamento de dados, acho que já mostra claramente que, assim, independente do porte da empresa, o que pode variar é um pouco a amplitude de todas essas ações, mas todas elas, em menor ou maior escala, vão ter que trilhar um caminho muito parecido, né? Eu queria até, acho que antes até de entrar, eu sei que você já tem uma baita experiência com isso, já está atuando com empresas do setor e até fora do setor da construção, imagino, né? Eu queria que você falasse um pouco do trabalho, do seu trabalho, da empresa, enfim, como é que está essa busca hoje no mercado, porque aí eu vou fazer um comentário meu, infelizmente eu sei que tem muito aventureiro vendendo consultoria de LGPD, vou colocar assim, e percebe-se que provavelmente não vai dar muita coisa. É aquela história, né? Quando o mercado traz alguma coisa nova, sobretudo quando vem lei, né? Vem muita gente falando, olha, segue isso aqui, aquelas coisas meio prontas, né? E aí as pessoas começam a tentar vender, a tentar lucrar com isso, mas o problema é que a gente sabe que a qualidade do serviço, ela não é boa na maior parte das vezes, e aí falta para o cliente que está buscando esse serviço até ter uma impressão melhor de, poxa, como é que eu escolho, né? Enfim. Mas como é que está essa questão? Depois que começou com a LGPD, óbvio, teve todo aquele prazo para adequação, que aqui no Brasil a gente geralmente deixa para o final dele, né? Nunca no começo. Como é que está o seu trabalho? O que vocês estão fazendo hoje? Como é que está essa demanda? Legal, Edmilson. Na verdade, realmente, né, a lei já está aí faz um bom tempo, né, desde 2018, ela já sofreu algumas alterações, né, então, só que assim, ela não entrou em vigor imediatamente, né, e ela foi entrando em vigor ao longo do tempo, né, especialmente em relação às sanções aí administrativas. Então, com certeza, sempre a gente tem que revisitar aí esse caminhar, né? Essa implementação de uma cultura
dentro da empresa. E isso não é diferente, não só em relação à LGPD, é dessa forma, como em relação a algo que está bastante em voga hoje em dia, que é a jornada aí de ESG, né? Tem a questão para as construtoras incorporadoras também, da questão da lei do superendividamento, que é extremamente importante também que haja esse caminhar. Então, assim, é isso que a gente está fazendo bastante. Eu sou sócia, né, proprietária de um escritório de advocacia, né, acho que alguns já me conhecem aqui, até de outro bate-papo que nós tivemos, né, da Advocacia Rodella, e nesse momento também nós estamos, eu também sou sócia de uma empresa, né, de consultoria, a gente faz aí os treinamentos virtualmente ou em company, referentes à implementação da LGPD também, né? O nome dessa empresa é Advoclass, e nós estamos, inclusive, preparando aí um e-book para nós lançarmos em relação às construtoras, incorporadoras e loteadoras, né? E isso também dá para a gente vai colocar também algumas coisas referentes, de uma forma geral, ao mercado imobiliário, né, incluindo aí empreiteiras, né, e imobiliárias, e também para as startups, né, referentes ao mercado imobiliário também, né, então é um e-book mais fechado para esse público, né, isso pela Advoclass. Então é isso que a gente está fazendo, bastante coisa. Clarissa, que bom que o pessoal está buscando. A minha percepção é de que, embora aqui no Brasil a gente é bastante bom em fazer, embora que a gente seja muito bom em fazer leis que não pegam, a LGPD parece que não está trilhando esse caminho. Via antes da vigência e vejo até hoje muito conteúdo, muita coisa aparecendo, inclusive de parceiros, né? Assim, parceiros que a gente usa serviços que gerenciam dados, né? E que a gente sabe que é responsável, mas está em outro servidor, enfim, e a preocupação deles em falar todo o passo a passo que eles estavam tomando e naturalmente pegando ali as autorizações conosco, enfim, sobre o que precisava ser, né? Isso é muito bom, porque parece que era algo que, de fato, o mercado carecia, né? Assim, alguém precisava conversar sobre como o meu dado estava sendo gerido e tratado e usado, porque, de fato, tem muita coisa muito sensível ali, né? Mas, até antes de entrar nesses impactos e tudo mais, o que eu preciso entender da LGPD? Enfim, eu sei que, naturalmente, ela é uma lei, né, Lei Geral de Proteção de Dados, mas lá eu tenho vários termos, várias definições, eu sei que deve ter inúmeras delas, mas quais são os conceitos mais importantes dentro do que a LGPD traz para a gente? Legal, Edmilson, vamos lá. Eu entendo, assim, que a gente pode ir passando de uma forma rápida, porque a lei, ela é muito didática, né, ela traz esses conceitos, ela traz os fundamentos, né, então fica, assim, algo bem fácil de ler e de compreender, né, o que não é fácil, o que é bem complexo é implementar, porque aí sim você precisa, né, de não só, não é fácil estabelecer uma cultura, né, numa empresa, e também porque ela é multidisciplinar, né, ela não vai envolver somente o jurídico, ela vai envolver aí TI, ela vai envolver várias pessoas ali de dentro da organização, né. Então, acho que a gente pode passar, eu estou com a lei seca, impressa aqui, né, sem os comentários, mas eu mesma vou aqui passando rapidamente para nós conversarmos. Até porque existe já alguns levantamentos de
decisões judiciais, né, que nesse último ano tiveram, né, a LGPD aplicada, né, então, assim, ainda antes mesmo, né, de haver a NPD instituída, ela já vinha sendo aplicada, né, aí nas questões judiciais, então, até porque, né, existe aí uma série de proteções, de medidas protetivas que podem estar aqui caminhando lado a lado na LGPD, né, por exemplo, aqui na LGPD vai falar sobre direito da criança e do adolescente, né, que isso é regido por outra norma, né, que é o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe outras questões, né, porque, por exemplo, o consumidor tem outros órgãos que poderiam ali estar também fiscalizando, né, por exemplo, PROCON, Ministério Público, né, assim como também na parte trabalhista, né, também Ministério Público, enfim, então, que também poderiam aí estar fiscalizando a aplicação de princípios, né, ali referentes à privacidade, né, e que teriam aí a ver com dados pessoais. Então, existem outras normas que também estão ali lado a lado com a LGPD, tá? Só que a LGPD, ela é específica, né? A gente, no Brasil, nós viemos aí caminhando com uma legislação, né? Ela, inclusive, a LGPD, ela faz modificações numa legislação anterior, que é o Marco Civil da Internet, mas nós temos outras também, Lei de Acesso à Informação e outras, né, que também falam, né, sobre dados pessoais, Lei do Cadastro Positivo, enfim. Então, a gente precisa sempre olhar aí esses fundamentos, né, até porque nessas decisões judiciais que eu comentei, o que mais ficou ali aplicado foi justamente essa questão principiológica, né, então a gente precisa estar olhando para esse horizonte sem desviar. Então, eu vou passar aqui rapidamente, e se tiver, assim, ficado algum ponto obscuro, né, se necessitar de um esclarecimento maior, você me interrompe e a gente fala do ponto especificamente, né. Então, assim, essa disciplina de proteção de dados da LGPD, né, que por sua vez foi baseada na GDPR europeia, que já tem um tempo, o que ela quer disciplinar? Né? Ela quer disciplinar o respeito à privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação, opinião. E o que a gente precisa entender como empresa é que o titular do dado pessoal pode ser o seu cliente, pode ser o seu colaborador. Ele é o titular, né? Não eu. Eu estou manuseando dados que não são meus. Então, eu tenho que partir dessa premissa, né? Então, ali vem outras coisas. Inviolabilidade da intimidade, honra, imagem, tá? E outras questões. Não que a LGPD venha para brecar, né, a questão do desenvolvimento econômico, tecnológico, inovação, ao contrário, né, são fundamentos que estão ali em conjunto e devem ser lidos em conjunto com a privacidade, etc. Né? Então, assim, tem livre iniciativa, livre concorrência, essa questão do desenvolvimento, tá? Tem também a questão dos direitos humanos e, né, da dignidade da pessoa humana, desenvolvimento da personalidade, etc. E a lei, ela vem falando, né, onde ela se aplica, né, a questão, assim, da territorialidade da lei, né, como que funciona com dados internacionais, só que aí acho que é uma coisa muito específica para tratar aqui, né. Então, assim, ela também fala ao que ela não é aplicável, né? Então, por exemplo,
dados pessoais para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Ela não se aplica. Fins jornalísticos e artísticos, ela não se aplica, né? Fins acadêmicos. Então, veja, ou então assim, para fins exclusivos de segurança pública, ela não se aplica, né? Então, ela vem falando aqui onde ela se aplica, até onde ela vai, quais são os limites, qual é o alcance, né? Então, isso é bem legal. E em relação à conceituação que você mencionou, que seria bacana a gente dar uma pincelada, tem aqui os conceitos assim de uma forma muito tranquila. Então, fala dos dados pessoais, né, dos dados pessoais sensíveis, né, o que é um dado anonimizado ou pseudo-anonimizado, né, e quem é o titular? Eu acho que isso é o ponto central, né. O titular dos dados são as pessoas naturais, ou seja, as pessoas físicas, né, e o objeto da lei, o objeto do tratamento dessa lei são essas pessoas, né, então não seria aí para as pessoas jurídicas, né. E aí ela vem trazendo os conceitos, quem que é o controlador, né, quem que é o operador, quem que é o encarregado, né, depois eu vou falar um pouquinho melhor disso, né, que é o DPO, né, que ele é a interface entre esses agentes de tratamento, né, enfim. Só que o que eu acho mais, assim, interessante aqui da lei, e para ficar bem claro, é a gente falar o que é tratamento, o que é tratamento de dados pessoais, né, para a gente seguir ter uma sequência aí de um encadeamento mesmo de ideias, né. Então, assim, são diversos verbos, né, que são tratamento, né, então, assim, e eu acredito que muita gente fica chocada quando vê isso daqui, porque veja só, a lei fala que tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, tá, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Quer dizer, não sobrou nada. Vulgo tudo, né? Vulgo tudo. Vulgo tudo. É um etc. legal, né? Tipo, porque não tem. Então, se a gente olhar aqui, vamos lá. Mas eu não coletei os dados na vigência da lei. Tudo bem, mas você armazena os dados na vigência da lei? Eu armazeno. Então, temos que olhar para a LGPD. E assim, que ninguém, né, tome aí o caminho mais fácil, né, porque, por exemplo, a eliminação de um dado pessoal. Eu vou eliminar e vou falar que eu eliminei na época que a lei não estava em vigor ainda. Não. Dados, eles deixam rastros, né, para eu eliminar, eu tenho que seguir aí um passo a passo, né, que a gente fala bastante, assim, nos treinamentos, para a gente, não é de qualquer jeito que eu descarto dados pessoais, não é dar um delete e pronto, né, então, e uma coisa que choca muito as pessoas é que o dado, quando ele está parado, ele está lá armazenado, não estou fazendo nada com ele é um dado tratado, ele é considerado tratado. Então, isso, a gente tem que olhar para todos esses verbos, né, para a gente olhar, assim, olhar de uma forma crítica mesmo, para ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né. E uma outra coisa que eu acredito também que é importante eu falar aqui, que a lei traz o conceito
e que é algo que as pessoas arregalam os olhos, e sendo que não é o único caminho possível, é a questão do consentimento, Edmilson. Então, assim, o que é o consentimento que todo mundo fica falando? Que o titular tem que dar o consentimento. Não é bem assim. Mas o consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca, tá? Pela qual o titular concorda com o tratamento dos dados pessoais para uma finalidade determinada. Se eu mudar a finalidade e eu estiver baseado no consentimento, eu tenho que pegar novamente esse consentimento, né? Então, assim, mais ainda que a gente tem, que a gente vê que assim, é um acompanhamento da empresa mesmo, né? Não é algo assim, olha, eu fiz uma vez a implementação da LGPD e estou 100% feito e ok. Não é assim, né? E, então, assim, isso tudo, né, que está aqui no começo da lei, né, que são as disposições preliminares da lei, é muito importante a gente ter em mente para quando a gente for pensar, mas o caminho que eu estou seguindo, eu estou enquadrado nisso daqui, né? Então, a lei fala muito de boa-fé também, né? E, no fim das contas, a boa-fé, ela é um valor que ela circunda, né, o ordenamento jurídico como um todo, né, nas relações privadas aí, especialmente. Mas quais são os princípios, então, da LGPD? Tem alguns aqui, né, tem 10 princípios. Finalidade, né, então, o tratamento ele tem que ser feito com propósitos legítimos, específicos, explícitos, né? Eu não posso, de repente, falar que era para uma finalidade e, de repente, no meio do caminho eu mudo, né? Ao contrário, eu tenho que informar o cliente, e até de uma forma, assim, muito ostensiva e transparente. E isso já é um princípio que já vem lá do Código de Defesa do Consumidor, né? Sempre a gente tem que informar de uma forma ostensiva, né? É o princípio da informação substancial ou material do consumidor, né? Tem o princípio da adequação, né? Necessidade. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente se depara aí com cadastro, né, que pega, assim, todas as informações da pessoa. Mas para que eu estou usando aquilo? Para que eu estou... Quanto menos dados eu pegar, ou seja, pegar somente os dados que realmente eu preciso, menos encrenca eu vou ter, né? Vamos falar assim. Então, outros princípios também que estão aqui dispostos na lei, né, que eu não tenho como fugir disso, né? Tem o princípio do livre acesso, né? Tem a questão da qualidade dos dados, né? Esses dados eles não podem ser omissos ou inexatos, né? Eles têm que ser exatos, têm que ser claros, têm que ter a relevância, tem que estar atualizados, tá? Então, assim, é um caminhar, porque nem sempre os dados de 2015, né, que eu vou agora eliminar, estão atualizados, né? Aí fala da questão da transparência, fala da questão da segurança, né? Tem gente que já começa esbarrando aqui, porque sequer tem, né, os aplicativos aí, os softwares, perdão, originais, ainda existe, né, isso, enfim, começando por aí, não tem, eu tenho que adotar medidas aptas, né, desde o comecinho, para que esses dados e esses acessos aí não sejam violados, né, então, isso é responsabilidade da empresa, né, tem a questão da prevenção, né, então, não é simplesmente depois consertar o que, não, eu tenho que prevenir, né, tem uma questão da não discriminação também, Edmilson, e isso acho que é um ponto, assim,
é complicado, né? Até pelas questões de algoritmos, né? Muitas vezes o TI da empresa aí tem que tomar cuidado, né? Para não ter aí algum, por exemplo, um processo seletivo, né? Que acabe tendo aí uma discriminação velada, né? Por algum motivo aí na contratação, né? Então a lei ela não alcança simplesmente consumidores, né? Ela alcança os terceirizados, todos os stakeholders, na verdade, né? Se a pessoa deixou lá um currículo, ela nem sequer foi contratada, ela está abrangida aqui na lei, né? E por fim, tem a questão da responsabilização e da prestação de contas, né? O accountability. O que acontece? Você vai precisar ali demonstrar que você atingiu um standard mínimo, né? Ali, você tem que estar de acordo. E isso que vai te salvar se acontecer um vazamento, né? Você tem que estar de acordo com a lei, você tem que ter adotado as medidas administrativas, técnicas eficazes, né? Não é qualquer medida, são medidas eficazes e capazes, né, de comprovar a observância e o cumprimento das normas da lei, né, da proteção de dados. Então, é isso que, no final das contas, vai diminuir ou aumentar aí a questão da minha responsabilização, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho de uma forma mais esmiuçada, né? Então, e essa questão da responsabilização, da prestação de contas, ela vem aí fechar as outras que a gente conversou aqui dos princípios.